Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos juntos, lendo um capítulo da Bíblia por dia, orando todos os dias, tentando mudar. Não desanime, vamos juntos no grupo do Propósito. Meu querido irmão, ainda dá tempo de você convidar pessoas para estarem conosco, participando deste grupo. É só você procurar aí o link, tá lá na descrição do grupo, você vai poder compartilhar com as pessoas. Lembrando que quem chega agora vai ter disponível, essa playlist vai ficar salva enquanto existir internet, enquanto existir essa rede social, que é o YouTube, esse canal. Então esses vídeos ficaram disponíveis e você vai poder acessar sempre que quiser. Vamos juntos nessa jornada. Eu queria aproveitar e convidar você que é de Ladinha, quero fazer um convite todo especial para estar conosco. Amanhã começa a comemoração dos 103 anos de organização da nossa igreja. 103 anos, isso mesmo, a nossa igreja ela é uma senhora já. 103 anos de organização. Nós amamos a igreja presbiteriana aqui na cidade. Acreditamos que Deus tem um plano, um propósito na vida das pessoas que aqui estão. Somos muito abençoados por fazermos parte desse povo. E eu queria muito convidar você a vir celebrar o Senhor conosco. Às 19h30 amanhã, estaremos recebendo o pastor Rafael Abdala. Se você não conhece, pesquisa aí no YouTube. É um grande pregador, alguém que prega no Brasil e fora do Brasil. Um pastor de fato renomado, vai estar aqui trazendo a palavra para nós amanhã. Você que está longe vai poder acompanhar aí a transmissão. Vai ser transmitido também pela a nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube, IPL Play, só procurar que você vai encontrar. Você que está aqui em Lajinha também está convidado para estar conosco no sábado e domingo. Sábado às 19h30, domingo 9 horas da manhã e também às 19 horas à noite, ok? Então, sexta e sábado 19h30, domingo às 19 horas e 9 horas da manhã. Pessoal, o capítulo 17 vai mostrar para nós que o povo daquela época estava vivendo uma tremenda confusão religiosa, como nos dias de hoje. Lembra que eu pedi você lá no início, quando nós começamos a estudar o livro de Juízes, para ler o último versículo, e você leu e lá dizia que não havia rei, cada um fazia o que queria? Então esse versículo vai aparecer aqui de novo, no capítulo 17, versículo de número 6. Aliás, de novo não, né? Vai ser a primeira vez que ele aparece, está escrito aqui: naqueles dias não havia em Israel rei, e cada um fazia o que achava mais certo. E por que esse versículo aparece aqui? Só vou mostrar para vocês que história confusa. E eu queria que você imaginasse que essa história está acontecendo aí nos dias de hoje, para a gente ter uma ideia da confusão e do sincretismo, da mistura, da falta de pureza da fé daquelas pessoas. O que havia virado aquele povo que era tão zeloso, que Deus exigiu que eles fossem tão zelosos, olha o que eles haviam se tornado. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Esse Mica, ele roubou a sua mãe. Então quer dizer que ele já não lembrava mais dos mandamentos do Senhor, porque o Senhor, dentre outras coisas, ordenou solenemente, naquilo que ficou conhecido como os 10 mandamentos, ou decálogo, ou a lei do Senhor. Um dos mandamentos é o 8º mandamento: não furtarás. E o que esse homem fez? Ele roubou as 1.100 moedas de prata. Ele roubou, e a sua mãe começou a amaldiçoar quem havia roubado, e aquele homem ficou com medo, né, daqueles agouros. Então ele devolveu, ele disse: mãe, o dinheiro está comigo, eu peguei. E aquela mãe, né, se ela entendesse o que a lei do Senhor diz, ela teria corrigido o seu filho. No entanto, ela abençoou o seu filho, porque de alguma maneira ali ela entendeu que ele havia confessado, e ela disse: que o Senhor me abençoe, meu filho. Assim, ele devolveu as 1.100 moedas de prata para sua mãe, e falou: e a sua mãe disse, olha o que a sua mãe vai dizer: da minha parte eu dedico a prata ao Senhor a favor do meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, perdão. O que é isso? Que loucura é essa? Da minha parte eu consagro ao Senhor essa prata, meu filho, será usada para fazer uma imagem de fundição. Cadê os mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Isso tudo, meus irmãos, o povo de Israel já havia esquecido, eles não entendiam o que significava servir o Senhor com pureza de coração e fidelidade. E aí aquela mulher disse: agora eu devolvo, mas o filho insistiu, não queria. Então a mulher pegou 200 moedas de prata, eram 1.100, ela tirou 200 daquelas moedas e fez uma imagem de escultura. E eu fico imaginando se aquela mulher não estava dando uma maneira assim, fala assim: meu filho, não precisa roubar não, que eu vou criar um negócio para você. E ela fez uma imagem de escultura, mandou o ourives fazer. Olha, pega essas 200 moedas e faz uma imagem. Lembra que aquele episódio do bezerro, né? Só que aquilo que aconteceu, que irou tanto, que fez com que muitos caíssem mortos ali, pela ira de Deus, pelo zelo de Moisés, meu querido irmão, agora havia virado uma coisa normal. Então ela fez o ídolo, e o ídolo ficou na casa de Mica. E Mica, um homem muito esperto, o que ele fez? Ele construiu, veio a ter um santuário. Ele fez uma estola sacerdotal para ele, alguns ídolos do lar, e consagrou os próprios filhos como sacerdote.
Naqueles dias, cada um fazia o que queria, não havia rei em Israel. Meu querido irmão, se você teve a oportunidade de estudar comigo o livro de Números, o livro de Levítico, você viu que isso é seríssimo. Isso custaria a vida de um homem. Isso é uma profanação. Nenhum sacerdote, ninguém poderia ser sacerdote se não fosse da tribo de Levi. E se não fosse da casa de Arão, ninguém poderia ser sacerdote se não tivesse esses quesitos. Apesar dos levitas servirem ao Senhor, apenas a descendência de Arão poderia servir como sacerdote. E esse homem aqui, ele não só fez um ídolo, como veio a ter um santuário, ou seja, um local de culto, de adoração, fez para si um objeto que pertencia ao sacerdote, que era uma estola sacerdotal, e ele ainda consagrou seus filhos sacerdotes. Com certeza ali no seu santuário havia sacrifícios e tudo mais, e os filhos de Mica que faziam. Só que Mica percebeu que aquele era um bom negócio. Afinal de contas, tem muita gente que explora a fé desde os tempos mais antigos para obter ganhos. Essas pessoas, elas terão que prestar contas ao Senhor. Mas diz o texto que havia um jovem em Belém de Judá, da tribo de Judá, e que era levita, estrangeiro naquele lugar. O que esse homem estava fazendo? Procurando um lugar para morar. Lembrando, pessoal, que os levitas, eles não tinham, está tudo errado, os levitas, eles não tinham direito à propriedade. Os bens dele eram o Senhor. Não que eles não tinham direito de possuir, eles podiam ter casas, cidades, mas tudo aquilo que o Senhor concedesse. Eles não tinham herança com o povo, a herança deles era servir o Senhor. E onde eles fossem colocados, eles deveriam ficar. E esse levita aqui, ele está procurando um outro lugar para morar. E ele respondeu, né, para Mica, que ele era de Belém de Judá, procurava um lugar para morar. Mica falou, olha, agora eu acertei a boa. E disse para aquele jovem, fica comigo como meu conselheiro sacerdote, e eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, roupa e o sustento. Então presta atenção, irmãos, quanto que aquela mulher gastou para fazer aquele ídolo, né? Ela gastou 200 moedas de prata, e aqui ele daria 10 moedas de prata por ano, roupa e sustento para o levita. E sabe o que aconteceu? O levita, que era consagrado ao Senhor para servir o Senhor deveria ser sua porção, e ele era a porção que o Senhor havia tomado no lugar dos primogênitos de todo Israel. Só que esse levita, ele entrou em consentiu em ficar com aquele homem, e ele era para aquele homem e para os seus filhos como sacerdote. Ele era como um de seus filhos. Mica o consagrou o jovem levita, que passou a ser o sacerdote ali naquele lugar, e o jovem ficou na casa de Mica. E olha o que Mica disse, agora eu sei que o Senhor me fará bem, agora as coisas o negócio vai de vento e popa, porque eu tenho um levita como sacerdote. Irmãos, quanta superstição, quanta coisa errada a gente vê num pequeno texto desse aqui. Muito confuso. E como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma tremenda confusão. Há poucos dias, há poucas semanas, eu acabei recebendo, né, em grupos aí de redes sociais, o depoimento de uma mulher que é atriz pornográfica e que disse que o sonho dela, ela está fazendo filmes pornográficos para poder juntar dinheiro para abrir uma igreja, porque ela quer proclamar a certeza da salvação. Então, assim, irmãos, dias extremamente confusos. Em dias em que o homem vive sem lei. Nós precisamos lembrar que houve um episódio na Bíblia que é marcante. O rei Uzias, que foi um grande rei, ele havia morrido. E o Senhor deu uma visão a Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O rei havia morrido, mas o trono não estava vazio. Quero lembrar você, meu irmão, que sempre existirá um rei. Sempre existirá a quem você deve prestar contas. Se você olhar para os homens e dizer, olha, cada um está vivendo de acordo com o que quer, eu vou fazer a mesma coisa. Aquela desculpa assim, todo mundo faz, por que eu não posso? Para com isso, meu querido irmão, você não é todo mundo, você é um povo santo, você foi separado por Deus para viver em santidade, você foi consagrado ao Senhor. Não faça como Sansão, que fez descaso da consagração que o Senhor pretendia para ele. Não faça como os povos que rapidamente se esqueceram do Senhor quando adentraram aquela terra maravilhosa. Aqui nós vemos um contexto de extrema confusão. Filho roubando a mãe dando parte do dinheiro roubado para fazer uma fundição, esse indivíduo criando por conta própria o santuário, ordenando seus próprios filhos sacerdotes, contratando um levita que não serviria por dinheiro, não deveria servir por dinheiro, porque o Senhor era a sua porção. E o levita aceitando aquilo ali. Então, quantas coisas nós vemos também nos dias de hoje, irmãos? Isso tudo é marca de uma grande apostasia. Nós estamos abandonando os nossos valores. Quantas pessoas estão servindo a Deus sem querer que o Senhor diga nada à luz da palavra? Querem riquezas, querem curas, querem prodígios, sinais. Tem muita gente que acha que isso traz uma certa autoridade e auto se denomina pastor porque está trabalhando aí com coach, né? como líderes mentais das pessoas, e se autoproclamam pastores e estão aí vivendo e trazendo confusão sobre a vida de muita gente. Eu quero dizer para você que se você
quiser ficar livre de confusão, o caminho, meu irmão, é voltar-se para a Escritura. Somente a Escritura. Esse é o princípio da reforma. Nós, como bons reformados, nós entendemos que nós só devemos praticar aquilo que a palavra ordena. E se a palavra de Deus ela não se pronuncia a respeito de algo, nós não devemos fazer, nós não devemos ultrapassar aquilo que está escrito. Nós acreditamos, como o salmista Davi declarou, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para os nossos caminhos. Se tem algo que pode direcionar a nossa vida, é a lei do Senhor. Ela é perfeita, ela restaura a alma, e se nós a praticarmos, se guardarmos, nós vamos ser bem-sucedidos. A Bíblia chega a dizer que será uma sensação mais doce do que o mel, e será uma sensação de riqueza que nem o ouro puro pode dar. A obediência, irmãos, ela é muito melhor do que qualquer sacrifício. A obediência ao Senhor, em todo o tempo, é o que nos livra de uma confusão e nos livra da apostasia. Você tem caminhado em obediência ao Senhor? Ou você tem seguido o seu próprio caminho como se não houvesse o rei? Você tem lembrado que existe um rei dos reis, um senhor dos senhores? Como é que você tem vivido a sua vida em dias de caos? Você tem adotado desculpas como essa, cedido a valores, aberto mão dos seus valores? Você tem entrado em situações complexas por falta de fidelidade ao Senhor? Reflita sobre isso, meu irmão. E se você chegar à conclusão que sim, eu quero exortar você o seguinte: volte enquanto é tempo para o caminho do Senhor. Clame ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar, Ele levanta o que cai, Ele restaura a nossa caminhada, Ele faz com que nós tenhamos a capacidade de nos converter dos nossos maus caminhos. Que Deus te abençoe, e amanhã nós continuamos essa história que é um pouco confusa, e você vai entender o desfecho amanhã, quando estudarmos o capítulo 18. Um grande beijo e até mais.